Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, e enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da madrugada, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Meu irmão e minha irmã, neste sábado, que maravilha a palavra de Deus, que presente para nós percebermos na palavra este caminho de fé. Veja, do desespero à fé. Esta é a cena do evangelho de hoje. Jesus tinha acabado de saciar a multidão com os pães e quer despedi-las. Ele é atencioso e fala para os apóstolos: "Vão à minha frente, eu vou aqui despedir do povo e depois eu alcanço vocês." Depois que Jesus despede da multidão, ele fica a sós com o Pai. Ele começa a rezar. Lembra, ontem nós falávamos da necessidade da oração, entrar em comunhão com Deus? Nós vemos Jesus fazendo isso hoje na palavra, entrando na intimidade e na comunhão do Pai. Acontece que pelas 3 horas da madrugada, os apóstolos estando na barca, o vento lhes era contrário. Irmão, irmã, a barca é o lugar da nossa vida. A barca é a igreja. A barca é onde nós estamos, a nossa comunidade. A barca muitas vezes é o lugar da nossa família, o lugar do nosso encontro. E quantas vezes, na calada da noite, da escuridão da vida, nós sentimos os ventos chacoalharem a barca. E nesta hora ficamos desesperados, achamos que vamos morrer, achamos que não vamos dar conta, achamos que não vamos conseguir, não vamos sobreviver. E Jesus, vendo a aflição dos apóstolos, e isso é bonito, Jesus vê a tua aflição, Jesus vê a minha aflição, e não fica de braços cruzados, Ele vai ao nosso encontro, Ele vai aonde está a tempestade, Ele vai aonde os ventos estão contra a nossa vida. Mas muitas vezes nós não sabemos ver, muitas vezes não conseguimos identificar a presença, a visita de Deus na nossa história. Somos levados pelo desespero, que só pensamos na desgraça, na calamidade. Quando vem Jesus vindo sobre as águas, eles pensam: "É um fantasma." Jesus diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Esta é uma palavra que exorciza do nosso coração o desespero. Esta é uma palavra que expulsa de nós o medo. Quantos medos carregamos ao longo da vida? Quantas tempestades chacoalham o nosso barco, a nossa existência? Quantos medos tomam conta de nós?
É necessário abrir o coração e ouvir Jesus dizendo: coragem, coragem, sou eu, não tenhais medo. Irmão, irmã, seja qual for a tempestade, seja qual for a noite, seja quais forem os ventos contrários, coragem, o Senhor está com você, você não está sozinho. Acontece que Pedro, quando ouve aquilo, fala: mas não é possível, como pode o Senhor estar aqui no meio da tempestade? Como pode ser Ele vindo ao nosso encontro? Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro andando sobre as águas. Irmãos, para Deus nada é impossível. Pedro, vem, diz Jesus, vem, Pedro. E Pedro começa a ir. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, Pedro anda sobre as águas. Irmão, irmã, enquanto estamos olhando para Jesus, a tempestade pode continuar, porque é importante observar isso. Quando Pedro disse: se és tu, manda-me ir ao teu encontro, a tempestade não tinha parado. As águas estavam agitadas, o barco estava balançando, o medo continuava. Mas acontece que o olhar de Pedro está em Jesus, ele até caminha sobre as águas. Quando eu olho para Jesus, quando você olha para Jesus, não tem tempestade que nos apavore. Mas quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a afundar. Quantas vezes eu e você tiramos o olhar dele? Quantas situações tentam nos distrair? Tentam dizer: não é ele não, é um fantasma, não fica olhando aí não, tira os seus olhos. E quantas vezes nós nos deixamos levar? Não conseguimos persistir no caminho da fé. Pedro começa a afundar. Acontece que quando nós somos de Deus, quando nós nos abandonamos ao projeto de amor dele, até as nossas quedas, até as nossas dúvidas, são lugares para a manifestação de Deus. Quando Pedro começa a afundar, ele faz o grito do humilde. Por isso não tenha medo, irmão. Não tenha medo se o teu coração está vacilante, se você está duvidando, grita por Jesus: Senhor, salva-me. Estende a tua mão a Ele, grita por Ele e diga: salva-me, eu estou perecendo. Jesus não dá sermão, Jesus estende a mão para Pedro. Jesus sustenta Pedro na hora que Pedro vacila e salva Pedro. Quando eu grito pelo Senhor, quando você grita pelo Senhor, o Senhor nos segura com a sua mão, Ele nos sustenta, como nós ouvimos aqui. E Jesus diz para Pedro: homem fraco na fé, por que duvidastes? Veja, este questionamento de Jesus faz Pedro olhar para ele e falar: eu fiquei preso em mim, não olhei para ti, Senhor. Quando o Senhor questiona a nossa fé, é para ajudar a nossa decisão a Ele, a Ele, a Ele. Por que duvidastes? Quando aqueles que estavam no barco veem isso, diz: verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Meu irmão e minha irmã, Jesus quer fazer esse milagre hoje na nossa vida. Vamos gritar por Ele: Senhor, salva-me, Senhor, socorra-me, Senhor, ajuda-me. E o Senhor bondoso estende a mão e nos salva. Qual é a tua tempestade? Quais são os ventos contrários da sua vida? Deixa Jesus te salvar. Que Ele abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.